Pessoal, tudo bem? Vou explicar para vocês aqui então, né, em forma de perguntas, na verdade, seria como se fosse um estudo dirigido. Eu vou elencar aqui então uma série de perguntas e depois dessas perguntas eu vou mostrar para vocês como seria a resolução. Lembrando sempre o seguinte: nós fizemos o teste de aderência para 4 distribuições, usando 2 séries históricas. Uma série histórica de total anual de precipitação e outra série histórica de máxima diária anual de precipitação. Tá? Tudo para a cidade de Lavras, não é isso? As 2 séries históricas são da cidade de Lavras. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui então é o seguinte, que a partir do momento que a gente fez o teste de aderência, lembrando que a gente fez o teste de aderência por Kolmogorov, Smirnov, né? Usando 5% de significância, e para a precipitação total anual, as 4 distribuições testadas deram ajuste, ou seja, distribuição normal, distribuição de Gambel para máximo, distribuição de Gambel para mínimos e distribuição log normal, as 4 se ajustaram. Tá? Se as 4 se ajustaram, quer dizer que eu posso responder essas perguntas que eu estou mostrando para vocês aqui com as 4 distribuições. Para focar, né, em uma de cada vez, e nesse caso a distribuição normal ela é um pouco mais complexa para essa resolução, então por isso eu vou começar por ela, e além disso ela foi a que deu o melhor ajuste. Então, se a gente fosse responder por uma distribuição apenas, né, a série histórica de total anual, as perguntas que eu estou fazendo aqui deveriam ser respondidas por distribuição normal. Como nós temos a possibilidade de responder pelas 4 distribuições testadas, depois eu vou fazer com vocês com as outras distribuições, mas o foco agora é a distribuição normal. E eu dividi aqui em 2 grupos básicos, né, de perguntas, que são as perguntas mais comuns, que geralmente podem ser feitas quando se trata, então, né, do uso das distribuições. As distribuições são testadas para que eu possa responder basicamente 2 coisas. Ou o evento, então esse primeiro grupo aqui está marcado no retângulo em vermelho, as perguntas são relacionadas ao evento, nesse caso aqui o evento é a precipitação total anual para a cidade de Lavras, ou eu posso, né, fazer pergunta do tipo de probabilidade, ou seja, a chance de um evento, né? Qual a probabilidade para um certo evento. E aí tem um detalhe importante, né? Quando a gente trabalha com esse grupo aqui, então eu estou buscando responder qual é o evento e aqui qual é a probabilidade. Então, quando eu falo da probabilidade, quando a pergunta é probabilidade, geralmente está associado ou ao menor igual, que seria então uma frequência teórica de não excedência, né? Uma frequência de não excedência, uma probabilidade de não excedência, ou vai ser maior ou igual, então indicando que é uma probabilidade de excedência, né? De maior ou igual. Tá? Então esse conjunto de perguntas aqui, na verdade, vão ser respondidas em um outro slide que eu vou passar para vocês aqui agora, que na verdade é uma sequência de slides, onde eu trago de novo aqui as perguntas para poder ficar mais fácil para responder. Então, nesse caso, né, a gente vai começar aqui respondendo a primeira pergunta: qual a precipitação total anual para a cidade de Lavras, que ocorre com uma probabilidade de 30%? Na verdade, essa pergunta ela tem uma certa implicação aí, que ela não é tão direta assim, mas só para questão de entendimento inicial, eu estou fazendo dessa forma, tá? E eu vou explicar para vocês então o que acontece. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, vou até fazer já um retângulo aqui para adiantar a explicação, eu tenho que analisar o seguinte: eu tenho que analisar, quando eu faço esse tipo de pergunta, qual é a... Aqui eu estou buscando qual é a precipitação, qual é o evento. Então, se a gente voltar para cá,
eu tenho o equacionamento que está dessa forma, como eu expliquei para vocês em distribuição normal, né? Z igual a x menos x barra sobre sigma x, onde x é o evento, que está reescrito, na verdade, aqui embaixo nessa expressão, onde x, então, é o x barra mais ou menos o z vezes sigma x. Por que mais ou menos? Né? Porque a gente pode ter valores que estão à esquerda da média e são negativos, e pode ter valores que estão à direita da média e serem positivos, tá? Pela explicação de distribuição normal. Agora vamos entender o que significa esse 30% aqui, que eu não dei muito detalhe na pergunta, mas é importante que vocês então entendam. Quando me refiro a 30%, uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Esses 30% não é em relação à média. É 30% de não excedência ou 30% de excedência. Então, é 30% de não excedência, então a esquerda aqui para cá, ou 30% de excedência, nessa parte direita depois do retângulo aqui, indicando aqui, né, a área abaixo da curva e a área abaixo da curva. Tudo bem? Então, quer dizer o seguinte, que quando eu calculo Z, né, o Z é em relação à média. Mas, geralmente, as minhas perguntas não são em relação à média. Elas podem até ser, mas elas são, geralmente, né, em probabilidade de não excedência ou de excedência. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Quando eu falei 30%, na verdade, eu tenho que entrar na tabela com 20%, que seria esse valor aqui à esquerda ou esse valor à direita, ou seja, a área abaixo da curva, ela representa a própria probabilidade, tá? Como a nossa tabela é espelhada, o que você encontrar aqui à direita, você pode espelhar aqui para a esquerda, porque é simplesmente entrar com o valor como se fosse em módulo e depois colocar o sinal negativo para valores à esquerda. Então, isso quer dizer que, na verdade, o 30%, como ele é menor igual ou maior igual, eu preciso entrar na tabela com 20%. Por quê? Porque essa área tem 50%, 0,5%, e essa área tem 0,5%. Então, quer dizer que se eu pego 0,5 aqui e subtraio dos 30%, eu vou ter 20% em relação à média. E aqui também é a mesma coisa. Como os 30% está aqui à esquerda, a área abaixo da curva aqui vai ter 20% em relação à média. Então, quando eu entro com o valor e procuro em relação à média, eu tenho que entender que fora dele, né, eu vou ter que verificar tanto a esquerda quanto a direita para saber qual que é o valor que está associado ao Z. Então, na verdade, é o seguinte, ó, o que eu estou fazendo aqui, eu vou calcular o valor de Z, mas eu não quero Z, né? Eu quero, na verdade, chegar em X no evento. Então, na verdade, eu estou em evento associado aqui à esquerda, tá? Então, seja o X menor do que a média, e tem um evento associado aqui à direita, ou seja, um X maior que a média. Quando eu faço, então, essa análise, né, considerando, então, esses 20%, se vocês forem verificar, aqui eu fiz uma interpolação, então, às vezes, na tabela vocês vão ter valor direto, às vezes, na tabela vocês vão ter que interpolar. Então, quando vocês procuram 0,20, vocês não vão achar, tá? Então, próximo do zero, né, o 0,20 vai estar entre o 0,52 e o 0,53. Como ele está mais próximo do 0,52, né, pela interpolação aqui, eu encontrei um Z de 0,524. De qualquer maneira, eu não vou ficar aqui mudando para a tabela de distribuição normal para explicar e depois voltar, porque eu já tinha feito isso na aula anterior, né? Mas vocês usem material de apoio, procurem por 20%, verifique se o Z é isso, confiram lá, vejam se não tem dúvida, se tiver dúvida depois vocês me falam que a gente tira essa dúvida, tá? Mas aqui o Z então foi 0,52, considerando então que ele digamos, primeiramente em módulo, quando eu substituir aqui então eu vou ter
os valores que são positivos e os que são negativos, né? Para valor positivo de z, então vai ser x barra mais z vezes sigma x. Aqui estão os valores de média e desvio padrão para vocês, né, poderem fazer a conta e até conferir aí. E então você encontra um valor de 1547,1 milímetro, tá? Esse valor então acima da média seria esse aqui que corresponde ao z, né? Mais 0,524, tá? E esse valor aqui de x, sendo que corresponde a esse valor de z abaixo da média. Então, como eu disse aqui, né, essa razão é mais ou menos aí, né, próximo da metade da unidade do desvio padrão, tá bem? Então é só você analisar isso aqui, ó. 1547,1 menos isso, 1386,3, dividido por isso, vai dar o z 0,524. Quando você faz, né, com esse valor positivo, quando você faz com esse outro valor negativo. Então, assim a gente encontra os valores procurados. Então, na verdade, quando eu falei aqui de qual a precipitação, a pergunta que eu falei no início que estava um pouco, né, até mais simples do que deveria ser feito, mas só por questão de explicação, eu estou falando então em duas precipitações. Uma maior do que a média, outra menor do que a média, tá? Então, como é que a gente interpreta isso aqui? Que para acontecer valores de total anual acima ou igual a 1547,1 milímetro, eu tenho 30% de chance de acontecer. E abaixo de 1225,6 milímetros também tem 30% de chance de acontecer. Então aqui menor igual, não excedência, aqui maior igual excedência, tá? Vou mudar agora então para o próximo, para a próxima pergunta no próximo slide. Nesse caso aqui, vocês vão perceber o seguinte, que a pergunta agora é qual a precipitação que ocorre com o período de retorno de 100 anos. Então segue o mesmo raciocínio, lembrando o seguinte, continua sendo o x a ser respondido. Como é a relação entre período de retorno e probabilidade? O período de retorno é o inverso da probabilidade, ou a probabilidade é o inverso do período de retorno. Então, se eu tenho um período de retorno de 100 anos, quer dizer que 1 sobre 100, eu vou ter uma probabilidade de 0,010. Aqui chama atenção o seguinte, tomar cuidado de novo. Esse 0,010, vou desenhar de novo aqui o retângulo, né, para todo mundo entender, e lembrando sempre que na verdade eu não estou falando do retângulo, mas estou falando que está fora dele, né? Aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Vou colocar aqui mais ou menos, só para todo mundo entender. Quer dizer o seguinte, que eu vou ter 1%, estou exagerando para todo mundo enxergar, né? Mas aqui eu vou ter 1% abaixo e 1% acima. Então, quando eu analiso aqui 1% abaixo e 1% acima, que seria a probabilidade, né, do evento de ter não excedência ou de ser excedência, ou seja, de menor igual ou de maior igual, então quer dizer que se esse valor aqui é 1%, quanto que é aqui interno? 49%. Se esse valor aqui é 1%, quanto que é o valor interno que eu vou ter que buscar na tabela? 49%. Quer dizer então o seguinte, né? Que os 49% é em relação à média, mas eu não quero em relação à média, eu quero saber de menor igual, não excedência, e de maior igual. Então eu estou buscando, na verdade, os valores agora de x que me levam a esses valores de z, tá? Então, ou seja, qual é o valor de x que, substituindo aqui, eu tenho os valores de z que correspondem, tá, a um valor de 1% abaixo e de 1% acima. Quando a gente faz responde aqui, então, 49%,
Se vocês forem na tabela, vai ter que interpolar de novo, vocês vão ter um valor de Z 2326. Quando você substitui aqui então o valor de Z, né, tá aqui de novo os dados de média e desvio. Quando substitui aqui de novo, então, nessa expressão agora, né, vocês vão encontrar dois valores, um de 2099,8 e um de 672,8 milímetros. O que quer dizer isso, gente? Que abaixo ou igual a esse valor, eu tenho 1% de chance de acontecer, né? Acima ou igual a esse valor, eu tenho 1% de chance de acontecer. Então, para a cidade de Lavras, com período de retorno de 100 anos, na verdade não é qual a precipitação, né? São quais as precipitações. A pergunta ideal seria essa, correta seria essa. E a resposta então é ou é 672,8 milímetros ou é 2099,8 milímetros. Quando não tiver nenhum detalhe a mais do que foi perguntado aqui, o correto é que vocês respondam as duas, né? Deixem as duas respostas e interpretando que a precipitação total anual, então, que ocorre com 1% de chance, né, de ser menor ou igual a esse valor de 672,8, ou tem 1% de chance de acontecer uma chuva em dado ano qualquer, na cidade de Lavras, de 2099,8 milímetros, igual ou maior que esse valor, que também é 1% de chance. Tá? Vamos passar então agora para outra pergunta, né? Nessa ou nas outras, já agrupei aqui em duas para ficar mais fácil a explicação. Nessas outras duas perguntas aqui, também estão relacionadas ao evento, tá? E eu considerei agora que eu fui mais enfático, eu fui mais específico quando eu perguntei agora em relação ao evento. Então agora, presta atenção num detalhe importante aqui. Quando eu perguntei as duas perguntas agora, né, que agora existe a possibilidade, tá? Um detalhe aqui importante, ó. Num ano muito seco, esse muito seco aqui para frisar mesmo que eu estou querendo chamar a atenção, e num ano muito chuvoso. O que isso quer dizer? O que isso muda das perguntas anteriores? Se vocês observarem aqui, eu mudei o período de retorno, mas isso aqui é só para questão de não ficar fazendo a mesma conta, desculpa, não ficar fazendo a mesma conta, mas mudando o valor, mas o raciocínio continua o mesmo, né? E o detalhe aqui agora, então, é esse muito seco para a pergunta 3 e muito chuvoso para a pergunta 4. Na verdade, gente, esse muito seco, muito chuvoso, em outras palavras, considere um valor abaixo da média, considere um valor acima da média, tá? É isso aqui. Valores abaixo da média, então, muito seco, o X, né, é menor do que a média, o Z negativo. Muito chuvoso, o X maior do que a média, valor de Z positivo. Então vamos lá, 30 anos, o P, que eu chamei de P asterisco aqui, seria 1 sobre 30, eu acho 3,3%, como, de novo, para todo mundo entender aqui, né? Como eu estou considerando, então, a tabela considera o valor, tá? Deixa eu colocar aqui. Como a tabela considera o valor abaixo e acima da média, e eu estou buscando, né, o valor de ser menor ou igual a 3, né, um valor que abaixo ou igual a ele tem 3,3%. E um valor que acima dele ou igual a ele tem 3,3%, quer dizer que isso aqui, à esquerda é 3,3%, aqui é quanto? É 0,5 menos 3,3, né? Ou seja, 0,033. Então, quer dizer que aqui eu tenho 46,7% e aqui
eu tenho 46,7%. Acima desse valor que eu vou buscar aqui, né, de x, que representa aqui na verdade o valor de z, eu tenho, né, 3,3% acima, 3,3% abaixo. Como a tabela faz referência em relação à média, né, essa tabela que nós estamos usando aqui é 46,7, aqui é 46,7. Se você procurar por esse valor aqui, vai ter um valor bem próximo lá, né? Quase nem precisou de arredondamento, de interpolação. Na verdade, não usei interpolação. Eu fiz, né, direto, porque está muito, muito próximo mesmo. Deu z igual a 184. Então, quando pega esse valor de z igual a 184, substitui aqui na expressão. E agora vem o detalhe, né? Se a gente não tivesse muito seco e muito chuvoso, eu poderia apresentar essas duas respostas quando eu me refiro a 30 anos de período de retorno. Só que eu falei de muito seco. Então, se é muito seco, é abaixo da média. Qual que é o valor que eu vou usar aqui? Será o de 821,9 milímetros. O de muito chuvoso vai ser esse aqui, então, 1950,7 milímetros é a resposta. Então, em amarelo responde a pergunta 3 e em azul responde a pergunta 4. Tá? Essas são as respostas. Então, para a cidade de Lavras, né, uma chuva esperada com período de retorno de 30 anos, se, né, essa chuva for para um ano muito seco, vai ser valores de 821,9 milímetros ou abaixo dele, ou vai ser valores de 1957 milímetros ou acima dele, tá? E a chance de acontecer, então, é 3,3% de acontecer um valor abaixo ou acima desses que nós nos referimos. Agora, vamos mudar aqui a pergunta, né? As perguntas, na verdade, novamente. Mudando as perguntas aqui, fazendo outras situações, eu vou agora considerar o seguinte: qual a probabilidade de chover em um dado ano em Lavras, uma precipitação total anual menor ou igual a 1.500 milímetros? Aqui já começa o segundo bloco, onde a pergunta é a probabilidade e não o evento, tá? Repito aqui então, média e desvio, agora eu tenho x. Fica mais direto nesse caso, tá, gente? Quando eu tenho x aqui, eu substituo 1.500 aqui e faço a conta, né? Eu vou ter um valor de z igual a 0,371, tá? Ou 0,371 unidades de desvio padrão. Esse valor de 0,371, ele, em módulo, por enquanto, né, ele leva a uma a uma probabilidade de 0,1443. De novo, lembrando que nessa situação a gente sempre está fazendo referência, quando olha na tabela, a minha referência é em relação à média. Então, o 14,33, né, que está aqui, depois que eu calculei, cheguei no Z, fui na tabela e encontrei 14,33, o 14,33 está aqui, né? Ele é essa área aqui, tá? À esquerda ou à direita, tá bem? Então, se ele é 14,33 em relação à média, quer dizer o quê? Que agora eu tenho valores para ser considerado aqui, que na verdade é a precipitação, a probabilidade aqui ou a probabilidade aqui, tá? Então, quando eu falo de valor, não é isso não. Quando eu falo então, vou até voltar aqui para não ter problema. Desculpa.
Quando eu falo aqui, então, né, de 14,33, 43%, deixa eu colocar de novo aqui, mas eu vou explicar de uma outra forma. Quando eu coloco aqui, então, que eu faço essa consideração, uma coisa importantíssima, gente, que eu estava me esquecendo e agora que, né, percebi isso, é o seguinte, ó, 1.500 milímetros, ele está abaixo ou acima da média? Se você compara aqui com a média, ele está acima da média. Então agora eu não vou representar daquela forma que eu estava fazendo, não. Eu vou representar assim, tá? Então quer dizer o seguinte, que esse valor aqui é o valor de 1.500 que leva a um Z de 0,371. Então, se eu substituo aqui o 1.500 aqui, eu tenho uma situação onde o Z é 0,371. Então, nesse tipo de problema, né, eu tenho a seguinte situação. Essa área, quando eu vou lá na tabela então e olho a área, essa área é uma área de quanto? 0,1443. Então, o 0,1443 é essa área aqui, ó. Por que eu estou analisando só a direita agora? Porque o valor é acima da média, tá? A média é 1.386,3 e aqui eu tenho de 1.500. Então, a área é essa, 0,1443. Então, vamos lá. Se a área é essa, quer dizer o quê? Que o menor é igual, então se eu pegar daqui para cá, eu tenho que somar 0,1443 mais 0,50 e eu vou ter 0,6443. Essa é a probabilidade. E daqui para cima, né, é o 0,5 menos o 0,1443, eu tenho então 0,3557. Então quer dizer que abaixo desse valor, porque aqui que o 1.500 é direito da média, abaixo desse valor eu tenho 0,6443 e acima desse valor eu tenho 0,3557. A soma, gente, tem que dar 100%, tem que dar igual a 1, tá? Então, por isso que eu estava fazendo até confusão na hora de começar a explicação, porque não é mais da mesma forma das 4 questões anteriores. A partir de agora a gente tem o evento, então é a partir do evento que a gente analisa e faz a consideração e faz a interpretação como eu fiz aqui. 14,43 é em relação à média, eu não quero em relação à média, né? Eu quero em relação ao valor, então abaixo dele eu tenho 64,43, acima eu tenho 35,57 ou 35,57%. Tá? Mais 2 perguntas aqui, da mesma forma, para facilitar eu agrupei também nas 2 perguntas aqui. Raciocínio agora é o seguinte, eu tenho um valor de 1.200. 1.200 está o quê? Está à direita ou à esquerda da média? Está à esquerda da média, né? 1.200 está à esquerda da média. Então, quer dizer que 1.200 estando aqui, me leva a um Z de quanto? Um Z de menos 0,61. Agora não preciso se preocupar com mais ou menos, porque ele já vai aparecer aqui, né? 1.200 menos 1.386,3 dividido por 306,7, né, vai ser um valor de 0,61, menos 0,61. Então, no caso, é 0,61, né, por cento das 61% de unidade do desvio padrão, tá? Então, menos 0,61 é o valor de Z. Na tabela, lembrando que não tem um negativo, né, eu entro como se fosse um módulo. Se eu olhar na tabela o valor de Z igual a 0,61, eu vou encontrar uma probabilidade de 22,91. O que significa isso? O 22,91 vai ser essa área em relação à média, tá? A esquerda aqui. Só que se isso aqui é 0,2291,
significa o quê? Que acima dele eu pego o 0,2291 e somo 0,50. 50% está acima da média. Mais esse valor que está abaixo da média, eu tenho então 0,7291. Se eu pegar aqui então agora 0,50, que são os valores que estão abaixo da média, e se eu subtrair o 0,2291, eu vou ter o 0,2709. Ou seja, a chance de acontecer em lavras para um dado ano, né, um valor de precipitação menor ou igual a 1.200 milímetros é 27,09. Acima é 72,91, né? Ou 0,7291, tá? Aqui, gente, não é milímetro, né? Aqui é probabilidade. Tá errado isso aqui, ou nos slides anteriores também estava errado. No anterior. Então aqui, riscando aqui, isso aqui não é milímetro, isso não é milímetro, tá? Como eu estava usando o X aqui na hora no Excel, passou despercebido. Isso aqui não é milímetro. Opa, aqui é. Desculpa. Aqui está correto. Aqui já não está correto. Aqui não é milímetro. Aqui é probabilidade. Então a gente usa assim, decimal, ou usa percentual, tá? Então nesse caso, a gente tem essas respostas, como está colocado aí para vocês, né? Dessas possibilidades, e a gente então faz essa consideração aqui de que nesse caso são valores menores ou iguais, tá? Menores ou iguais a 1.200, então respondendo aqui 27,09, e acima ou igual 72,91. Se vocês compararem aqui, vocês vão ver que tem total sentido, ó. Quando o valor é 1.500, acima dele tem uma probabilidade menor do que 50%, e abaixo maior. Quando você passa para o 1.500, né? Desculpa, para o 1.200, você vê que a probabilidade é acima dele é maior que 50%, porque ele está abaixo da média, e à esquerda aqui, abaixo de 1.200, tem uma probabilidade menor, que é os 27 e 29. Tá? Então, com isso, a gente encerro para vocês a explicação aí, só chamando atenção, na verdade, o seguinte, né? Tem uma outra pergunta que eu acabei não colocando aqui na explicação, mas posso fazer isso agora, que é isso aqui, ó. Quando eu considerei lá a nona pergunta que não está apresentada nos slides aqui, o valor, tá, entre 1.200 e 1.500, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que somar, agora é uma soma, né? Esse valor de 14,43, que está acima da média, até 1.500, com esse valor de 0,2291, que está abaixo desse valor. Então, isso quer dizer que para responder a nona pergunta, que eu acabei não colocando no slide aqui, eu vou somar ponto 14,43 mais ponto 22,91. O que quer dizer isso? Que entre o 1.200 e a média eu tenho 14,43%, entre o 1.200 e a média eu tenho 22,91%, entre a média e os 1.500 eu tenho 14,43%, então a soma disso, na verdade, dá 37,34%, que é a resposta para a questão número 9. Então, por favor, depois que vocês assistirem a aula, se tiverem dúvida, entrem em contato. Tá joia? Então, agradeço, e qualquer dúvida é só falar.